Olá, turma. Professor Felipe aqui mais uma vez iniciando a aula de Educação Física. Esse é o nossa oitava aula e o tema da aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre os jogos de tabuleiro e raciocínio lógico. E temos como objetivo compreender os fundamentos básicos e estratégicos comuns a todos os jogos de salão, conhecer a diversidade e modernização dos jogos, de salão e analisar a importância desses jogos para o bem-estar. Primeiro vamos entender o que é jogos de salão, Os jogos de salão, também conhecidos como jogos de tabuleiro, são atividades realizadas geralmente em locais fechados, podendo ter base de pura estratégia, sorte ou até uma mistura de dois, onde se busca realizar determinados objetivos de acordo com o jogo. E aí a gente tem alguns jogos mais conhecidos, como Ludo, xadrez, damas, jogo da velha, trilha. Ao longo dos anos, esses jogos têm sido passados de geração em geração. A origem dos jogos de salão. Sua origem parece estar ligada às primeiras cidades que se tem notícia, há alguns milhares de anos, nas regiões do Antigo Egito e da Mesopotâmia. Foram encontrados em escavações arqueológicas objetos e desenhos que parecem ser o que fazem referência a jogos de tabuleiro. Os primeiros jogos de salão surgiram há cerca de 4.000 anos nas civilizações do Egito e Mesopotâmia. O jogo Mancala é identificado como um dos mais antigos, com mais de 2.000 anos de idade, e foi muito popular na Grécia e em Roma, de onde se espalhou por toda a Europa e depois para a América. O Mancala, na realidade, é uma família de jogos de tabuleiro, também chamado de jogo de semeadura ou jogo de contagem e captura. Isso porque foram encontrados tabuleiros desse jogo em distintas culturas muito antigas, fundamentalmente africanas e também asiáticas, que compartem uma série de características comuns: os tabuleiros, as cavidades e as sementes. No entanto, a mais conhecida e popular é a versão Kala. E, para simplificar comercialmente, essa versão ficou conhecida como Mancala. Mancala é um jogo de raciocínio lógico. Você também já sabe que Mancala não é um jogo em particular, mas sim o nome de uma família de jogos. Então, logo há distintas maneiras de jogá-lo, mesmo dentro da mesma cultura. Uma informação curiosa é que este jogo é provavelmente o jogo de tabuleiro mais antigo do mundo. Existe há pelo menos 2.000 anos. A palavra mancala é de origem arábica e significa transferir o movimento. O jogo consiste em transferir as peças de uma casa a outra. Há uma variedade de versões para o jogo, segundo a região do mundo que o joga. O jogo mancala em geral tem início com 4 sementes em cada cavidade. A jogada consiste em escolher uma de suas cavidades, retirar suas sementes que nessa cavidade escolhida estão acondicionadas e distribuí-las pelas cavidades do tabuleiro, uma semente por cavidade no sentido anti-horário. O que se sabe é que seu berço é a África e começou como um jogo simbólico que representava as plantações, as colheitas e a necessidade de sementes de trigo. Foi por sua origem africana que trouxemos o mancala para casa. Há distintas maneiras de jogá-lo mesmo dentro da mesma cultura. A partir da década de 80, os jogos de salão perderam bastante popularidade devido aos jogos eletrônicos, mas nos últimos anos voltaram a conquistar muitos adeptos. Um dos motivos é seu alto índice de interação entre os jogadores. Na atualidade, muitos desses jogos são pré-fabricados e industrializados, que já vêm com um manual de como jogar, porém não impede de ser reinventado seu modo de praticar, como no dominó, que tem várias formas de se jogar. Objetivos dos jogos, A gente tem 4 objetivos, em basicamente todos esses jogos, que é propiciar espaço de socialização e convivência, contribuição para o desenvolvimento cognitivo, o raciocínio e a lógica. E aqui os principais jogos, os jogos que foram passados aí de gerações por gerações e são muito conhecidos em todo o mundo. É a dama, o xadrez, o dominó,
gamão, fubica, banco imobiliário, o Uno e Sudoku. Vamos falar aqui um pouquinho a respeito do Sudoku. O Sudoku é um jogo de lógica interessante para se treinar o cérebro, pois é necessário criar e utilizar estratégias para colocar os números faltantes numa tabela de 9 por 9. O posicionamento dos números deve levar em conta algumas regras, que vai depender do estilo do Sudoku que está sendo jogado. Os estilos de Sudoku mais famosos são o normal, o mini Sudoku, o cross-sum Sudoku, o killer Sudoku, o hiper Sudoku e o Sudoku desigual. Aqui temos algumas estratégias para resolver o Sudoku. Uma maneira fácil de resolver o Sudoku é ter alguns conhecimentos, algumas estratégias, técnicas. E aqui eu vou apresentar algumas técnicas simplificadas, algumas estratégias para a resolução. E é importante que essas estratégias sejam utilizadas ao mesmo tempo para obter os melhores resultados. O número mais utilizado, essa estratégia ela é óbvia. Vale a pena ser mencionada porque ela consiste em analisar a tabela e encontrar um número mais utilizado. A partir disso, você elimina as posições que esse número não pode ocupar e verifica se é possível posicionar ele em outro lugar. Outra estratégia é grupos quase completos. Essa estratégia também é bem intuitiva. Ela consiste em analisar as linhas e colunas, subgrupos de 3 por 3 que estejam quase completos. Você tem que ter um olhar para a tabela completa para ver se ela fornece alguma pista de como posicionar um desses números que falta, Outra estratégia são os números escondidos. Essa técnica também é conhecida como pares sozinhos. É um pouco mais avançada. Ela exige que você marque os possíveis números que podem ocupar cada uma das posições de uma coluna, uma linha ou subgrupo de 3 por 3. A partir disso, podemos ter algumas situações. Caso apareçam duas posições que apresentem exatamente duas possibilidades e elas sejam iguais, exemplo, numa linha qualquer, o primeiro e o quarto quadrado tem como possibilidade apenas os números 3 e 7. Isso permite que esses dois números sejam removidos das possibilidades do grupo analisado, linha, coluna ou subgrupo. A situação de cima também vale para três posições que apresentem exatamente três possibilidades iguais. Aqui nós temos um outro jogo de tabuleiro, que é a dama. A origem do jogo de dama é desconhecida. Pinturas e tabuleiros encontrados em túmulos do Antigo Egito, além de outros achados arqueológicos em diversos lugares do mundo, nos dão conta da existência de jogos bem semelhantes ao atual jogo de damas. Não existe, no entanto, indícios seguros que nos possam explicar onde e quando ele surgiu. Vamos aqui às regras. O jogo de dama é praticado em um tabuleiro de 64 casas claras e escuras. O objetivo do jogo é imobilizar ou capturar todas as peças do adversário. O jogo de damas é praticado entre dois parceiros, com 12 pedras brancas de um lado e 12 pedras pretas de outro lado. O lance inicial cabe sempre a quem estiver com as peças brancas. A pedra anda só para frente, uma casa de cada vez. Quando a pedra atinge a oitava linha do tabuleiro, ela é promovida a dama. A dama é uma peça de movimentos mais amplos. Ela anda para frente, para trás, quantas casas quiser. A dama não pode saltar uma peça da mesma cor. A captura é obrigatória. Não existe sopro, duas ou mais peças juntas na mesma diagonal não podem ser capturadas. Se no mesmo lance se apresentar mais de um modo de capturar, é obrigatório executar o lance que capture o maior número de peças. É a lei da maioria. A pedra que durante o lance de captura de várias peças apenas passa por qualquer casa de coroação, sem aí parar, não será promovida a dama. Na execução do lance de captura, não é permitido capturar a mesma peça mais de uma vez e as peças capturadas não podem ser retiradas do tabuleiro antes de completar o lance de captura.
O empate após 20 lances sucessivos de damas sem captura ou deslocamento de pedra, a partida é declarada empatada. Finais de duas damas contra duas damas contra uma, duas damas contra uma dama e uma pedra, uma dama contra uma dama e uma dama contra uma dama e uma pedra. São declarados empatados após 5 lances. Aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito do xadrez, que o xadrez também é considerado como um esporte, né, uma arte e uma ciência, certo? E pode ser classificado como jogo de tabuleiro de natureza recreativa ou competitiva para os dois jogadores, sendo também conhecido como xadrez ocidental ou xadrez internacional para distingui-los dos seus antecessores e de outras variantes atuais. O jogo é considerado um dos mais antigos do mundo. A data de seu surgimento é divulgada por volta do século V, na Pérsia, atual território do Irã. O Império Islâmico dominou a região no século VII e ajudou a popularizar o xadrez no resto do mundo. Quando a partida acaba, a gente tem um costume de dizer em voz alta e clássica a frase checkmate, que significa o rei está morto. Ela vem da frase persa checkmate. Alguns acreditam que a jogatina é bem complexa, também pondera. Estudos mostram que existe cerca de 170 setilhões de maneiras de se fazer os 10 primeiros movimentos numa partida de xadrez. E depois de apenas 4 lances, o número de combinações possíveis do jogo chega a 315 bilhões. E este jogo é realmente muito valioso, literalmente. No mercado mundial você encontra tabuleiros e peças revestidos com materiais bem caros. Um dos exemplares mais caros é feito de ouro sólido, platina, diamantes, safiras, rubis, esmeraldas, pérolas brancas, pérolas negras e pode chegar a custar até 9 milhões de dólares. Aqui no Brasil, o primeiro Congresso Brasileiro de Cultura e Xadrez determinou o dia 17 de agosto como o Dia Nacional do Livro de Xadrez, sendo celebrado em escolas e até mesmo nas praças públicas das cidades com aquela partida singela. É realmente fascinante uma partida de xadrez. Além de despertar várias habilidades, o jogo pode ensinar com o divertimento. E a seguir nós vamos ver aqui alguns benefícios do xadrez, né, para os seus praticantes. Primeiro benefício nas salas de aula. Pessoas que praticam o xadrez conseguem ter notas 20% melhores do que as que não aprendem a modalidade. Além disso, dados apontam que a prática pode ser uma forma efetiva de combate contra o déficit de atenção com hiperatividade. Segundo benefício é a união entre as pessoas. O jogo de xadrez evolui muito à medida que se espalhou pelo mundo até que chegou na maneira que conhecemos hoje. Como resultado, sua antiguidade vem unindo pessoas com idades e experiências diferentes por meio de uma paixão comum pelo jogo. No Brasil, não é difícil encontrar alguém que aprendeu a jogar por causa do pai ou do avô. 3. Desenvolvimento da confiança. Na partida de xadrez, você joga apenas com o seu adversário. Não há ajuda de uma dupla ou time. Todas as ações são dependentes de suas escolhas. E aí você começa a analisar as suas derrotas e aprender com suas fraquezas. Com todo este trabalho, a autoconfiança é desenvolvida. Quarto benefício é que exercita ambos os lados do cérebro. Ao jogarmos xadrez, o cérebro é desafiado a exercitar a lógica, a desenvolver reconhecimento de padrões, a tomar decisões tanto visuais como analíticas e a praticar a boa memória. Além disso, essa prática desenvolve capacidades de resolução de problemas, ajuda na criatividade e na concentração. Quinto benefício, que é compreende as consequências das suas ações. No xadrez existe a peça nomeada Rainha e ela é uma das peças mais importantes do jogo, pois você pode movê-la quantas casas quiser e em qualquer direção.
Durante o jogo, às vezes você precisa sacrificar essa peça para ganhar a partida. E é exatamente isso que revela o ensinamento de abrir mão de certas coisas, que podem te ajudar a alcançar os seus objetivos a longo prazo. Esta é uma das práticas recorrentes no xadrez que você pode levar em consideração em alguns momentos da sua vida. A partida de xadrez ela é disputada em um tabuleiro de casas claras e escuras, assim como na damas, certo? Sendo que no início cada enxadrista controla 16 peças com diferentes formatos e características. O objetivo da partida é dar o checkmate, né? Que também é simplesmente chamado de mate no rei adversário. Teóricos do enxadrismo desenvolveram várias estratégias para se atingir este objetivo. Embora não seja um fato muito comum em jogos oficiais, pois os jogadores em grande desvantagem ou percepção de iminência de derrota têm a opção de abandonar ou desistir a partida antes de receberem o mate. Vamos falar um pouquinho a respeito das peças e como e cada função, né, que essas peças têm durante o jogo. Cada tipo de peça tem um valor e um movimento diferente, né? E os movimentos das peças são: aqui a gente tem um rei, que esse rei ele pode se mover para todas as direções, pela vertical, horizontal ou diagonal, mas só pode se mover uma casa a cada lance. A dama ou rainha ela é a peça mais poderosa do jogo, uma vez que seu movimento combina com o da torre e o do bispo, ou seja, pode se mover pelas colunas, fileiras e diagonal. Em termos de valor, não é comparável a nenhuma outra peça a não ser a dama adversária. O bispo ele move-se pela diagonal, sendo que nunca poderá mudar a cor das casas em que se encontra, uma vez que, movendo-se em diagonal, não lhe é permitido passar para uma diagonal de outra cor. O valor do bispo é considerado ligeiramente superior ao do cavalo. Todavia, dependendo da posição no tabuleiro, nem sempre será vantajoso trocá-lo por um cavalo do oponente. O cavalo ele movimenta-se sempre em L, ou seja, duas casas para frente e para o lado ou para atrás, e uma para a esquerda ou direita. O cavalo é a única peça que pode pular sobre as outras, tanto as suas quanto as adversárias, como indo, por exemplo, desde a casa G1 para a casa F3 nos primeiros lances. Comumente se diz que o cavalo move-se uma casa como torre e uma casa como bispo. A torre movimenta-se em direções retas pelas colunas ou fileiras. A torre é considerada uma peça forte, tendo mais valor que o bispo e o cavalo. O peão movimenta-se apenas uma casa para frente e captura outros peões e peças na primeira casa diagonal superior. Caso uma peça ou peão fique na frente do peão, será impossível movê-lo. Somente se alguma peça adversária fique na sua diagonal acima. Aí ele pode capturar e mudar a coluna. No primeiro movimento de qualquer peão, ele pode mover-se uma ou duas casas, a critério do jogador. Ao contrário das outras peças, o peão não pode mover-se para trás. E assim nós temos a distribuição, né, das peças no tabuleiro, certo? Então os peões ficam na frente, certo? Nas duas extremidades, olhando aqui para as peças brancas, né, as peças claras. Em cada extremidade nós temos a torre, certo? Do lado direito e do lado esquerdo. Ao lado da torre vem sempre o cavalo, certo? Ao lado do cavalo, o bispo, certo? E do lado direito do tabuleiro, na parte central, fica o rei, e ao lado do rei, na parte esquerda, a rainha ou a dama.
A seguir, nós vamos falar um pouquinho aqui do dominó, que ninguém sabe ao certo quando o dominó foi inventado e começou a ser jogado. Porém, a teoria mais certa é que ele teria surgido na China entre as datas de 243 a 181 a.C., feito por um soldado chamado Hu Ming. Este suposto dominó chinês pode ter sido baseado no jogo de dados, pois ele possuía 21 combinações possíveis, igual a quando estes últimos são lançados. Outros indícios sobre a utilização do dominó são datadas muito depois, apenas no século XVIII, na Europa. Acredita-se que nas cortes italianas, mais precisamente as de Veneza e Nápoles, faziam uso desse jogo como passatempo. Na versão europeia existem 7 peças a mais do que na chinesa, totalizando, portanto, 28 peças. E de que material é feito o dominó? O jogo de dominó ele pode ser feito de diversos materiais, indo desde os mais simples até os mais requintados, agradando o gosto de todos nas versões mais simplórias. Ele pode ser fabricado em papel, cartão, o que o torna descartável, já que devido ao manuseio fica difícil reutilizá-lo, né? Ele pode ser também fabricado em diferentes tipos de metais, como ferro e até em plástico, certo? E já as versões mais luxuosas do dominó são fabricadas em mármore, granito e pedra de sabão. São outras opções. Esses exemplares mais refinados vêm em caixas personalizadas, normalmente feitas de veludo, e podendo ser expostas como um ponto de destaque na decoração. Não é com toda a certeza que se pode afirmar que o dominó nasceu na China, mas é possível dizer que ele serviu como base e modelo para outro tipo de jogo nessa região, o mahjong. Ele é composto por 144 peças, mas em lugar de números como no dominó tradicional, são utilizados naipes e suas subcategorias: círculo, bambu, caracteres, vento, leste, norte, leste, oeste, dragões, centro, branco e fortuna, flores, ameixa, orquídea, crisântemo e bambu, e por fim estações: primavera, verão, outono e inverno. O mahjong é jogado com 4 participantes e o objetivo é ficar atento ao posicionamento de suas peças e utilizar as que estão livres na configuração do jogo para formar pares e assim ir eliminando as pedras até acabarem. Vamos ver aqui as definições, né? O que é a peça de dominó? Ela é uma peça composta por duas pontas e cada uma com um número, né? Exemplo de peças: 2 e 5, 6 e 6 ou 0 e 1. Encaixar a peça é quando uma peça é colocada ao lado de outra peça que tem pelo menos um número em comum. Um exemplo: 2 e 5, ele vai encaixar com a peça 5 e 6. Extremidades do jogo são as peças livres da ponta, cujos lados estão em aberto para que outras peças possam ser encaixadas, certo? Quando o jogador não tem nenhuma peça que se encaixe nas extremidades, e aí ele tem que passar a vez, certo? E quando nenhum jogador possui alguma peça que encaixe em qualquer extremidade, aí é chamado de jogo trancado, certo? Então, trancar o jogo é quando um jogador joga uma peça que cause o trancamento do jogo. E quando um dos jogadores consegue ficar sem as peças na mão, tendo encaixado todas elas, e aí significa que ele bateu o jogo, certo? E então é muito simples de jogar. Primeiro você escolhe a variação do jogo que deseja jogar e o nível de dificuldade, fácil, médio ou difícil. E aí você utiliza habilidades e conhecimentos do jogo de dominó para ganhar as partidas. O objetivo do jogo é colocar todas as suas pedras na mesa antes dos seus adversários e marcar os pontos, né? Então o jogador que ganha a rodada marca pontos segundo as pedras que foram colocadas pelos seus adversários.
Então a partida termina quando um jogador ou dupla alcançar a quantidade de pontos indicados nas opções da mesa ou quando não restar mais pedras, né, nas mãos do jogador. A seguir, nós temos aqui o Uno, que é um jogo de cartas rápido jogado de forma semelhante ao Crazy 8S, que inclui cartas especiais que aumentam a diversão. Assim como outros jogos dos criadores de Uno, o jogo é indicado para crianças de 7 anos ou mais, mas as criançadas mais novas ainda podem se divertir com o jogo. Pode até ser um bom jogo para reforçar os números e as cores. O objetivo do jogo. O objetivo do Uno é ser a primeira pessoa a jogar a última carta da sua mão. Dessa forma, a diversão do Uno é a exigência de gritar Uno quando você está na última carta. Além disso, ao jogar vários jogos, o vencedor é o jogador com a pontuação mais baixa. Como jogar? A jogabilidade do Uno consiste em cada jogador combinar a carta virada para cima na pilha com uma de suas mãos ou jogar uma das cartas especiais, jogando uma carta correspondente. No início de seu turno, um jogador pode combinar um número ou a cor da carta virada para cima com uma carta em suas mãos. Dessa forma, se a carta for correspondida, o jogo continua para o próximo jogador jogando cartas especiais. Se o jogador não tiver uma carta correspondente, mas tiver uma carta coringa ou coringa mais 4 em suas mãos, ele pode escolher jogar a carta e aí dessa forma as cartas coringas permitem o jogador escolher qualquer cor. Comprar cartas. O jogador deve tirar a carta do topo da pilha de compra se não puder jogar uma carta de sua mão. Dessa forma, se a carta comprada não puder ser jogada, ele continua pegando cartas da pilha até comprar a que ele possa jogar no meio. Você não é forçado a jogar uma carta correspondente. O jogador não é forçado a jogar uma carta correspondente de sua mão. Dessa forma, eles podem escolher jogar um coringa ou pegar uma nova carta da pilha de compra. Se o jogador decidir comprar cartas, ele deve continuar a comprar até receber uma carta jogável. Portanto, eles não podem jogar uma carta que estava originalmente em sua mão depois de escolher tirar uma carta da pilha de compras. Cartas especiais. A diversão do Uno são todas as cartas especiais que podem mudar o jogo em um piscar de olhos. Dessa forma, essas cartas adicionam uma certa estratégia a um jogo que de outra forma seria a sorte do empate. Em alguns baralhos, essas cartas são marcadas apenas com um símbolo. Além disso, outros decks também soletram o nome das cartas especiais. Reverter. Essa é a carta que inverte a ordem do jogo, mudando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Portanto, é uma ótima para impedir que o jogador fique sem cartas. Além disso, vale lembrar que a reversa usa o símbolo com duas setas indo em direções opostas, uma em cima da outra. No entanto, a carta reversa tem uma cor e só pode ser jogada em cartas viradas para cima com a mesma cor. Pular. Essa carta faz com que a próxima pessoa perca a vez. Dessa forma, o jogo continua para o próximo jogador como se ele tivesse terminado sua vez. Em jogos de 2 jogadores, essa carta permite que você jogue outra vez imediatamente. O símbolo usado para pular é geralmente um círculo com uma linha atravessada nele. Além disso, vale lembrar que a carta pular tem uma cor e só pode ser jogada em cartas viradas para cima com a mesma cor. Compre mais 2. Essa carta força o próximo jogador a comprar 2 cartas e pular sua vez, como se fosse a carta pular.
Dessa forma, esta carta usa um +2 como símbolo. Além disso, ela também tem uma cor e só pode ser jogada quando a carta virada para cima tiver a mesma cor. Coringa. Essa carta permite o jogador jogar em qualquer cor ou número, até mesmo outro coringa. Além disso, eles também chamam uma cor para o coringa, forçando o próximo jogador a usar essa cor para jogar. O coringa pode ser jogado mesmo se o jogador tiver outra carta jogável. Dessa forma, os coringas são geralmente pretos e apresentam as 4 cores neles. Se a carta Coringa ou Coringa +4 for a primeira carta exibida em um jogo, o primeiro jogador pode escolher a cor. Coringa +4. Essa carta força o próximo jogador a comprar 4 cartas e pular sua vez como se fosse a carta pular. Ao contrário do Coringa, a carta Coringa +4 não pode ser jogada se o jogador tiver uma carta com a mesma cor e o número da carta virada para cima. Além disso, vale lembrar que esta carta aparece um Coringa com o símbolo +4 nele. Uno. Como ganhar o jogo? Um jogador deve dizer Uno antes de jogar sua penúltima carta. Dessa forma, se o jogador tiver apenas uma carta em suas mãos e o outro jogador tiver Uno antes do próximo jogador começar a sua vez, o jogador deve retirar 4 novas cartas da pilha. Se o próximo jogador começar a sua vez e ninguém disser Uno, o jogo continuará como se o jogador original tivesse dito Uno. Portanto, eles não precisam tirar novas cartas por não dizerem Uno. Considera-se que o jogador jogou sua vez quando ele combina a carta virada para cima com uma carta de seu deck, ou escolhe uma carta da pilha de compra. Assim que começarem a sacar da pilha, os jogadores não podem chamar Uno. Chamar Uno não ganha o jogo. Dessa forma, o jogador ainda deve jogar sua última carta. Se eles não puderem jogar a última carta, eles devem tirar cartas da pilha de compra até que possam jogar. É possível ter vários Unos antes que o jogo acabe. Se a carta vencedora for uma carta compre +4 ou Coringa +4, o próximo jogador ainda deve comprar essas cartas antes do jogo terminar. Portanto, essas cartas são usadas na pontuação. Como pontuar? As regras oficiais estabelecem que as partidas são ganhas quando a primeira pessoa chega aos 500 pontos. O vencedor é a pessoa com o menor número de pontos naquele momento. As regras da casa podem alternar o número de pontos necessários para encerrar a partida, de 500 para qualquer outro número. No final de cada jogo, todas as cartas são somadas e a pontuação do jogo é anotada e totalizada para determinar se algum jogador ultrapassou a marca de 500 pontos. Todas as cartas numeradas têm o seu valor nominal, de 0 a 9. Reverter, pular e desenhar, 2 cartas valem 20 pontos cada. Coringa e Coringa +4, essas cartas valem 50 pontos cada. Uma regra comum para marcar e determinar o vencedor geral é eliminar os jogadores cujo total de pontos chega a 500 ou mais, mas continue jogando até que todos os jogadores, exceto um, tenham sido eliminados dessa forma. Muito bem, gente, então aqui finalizamos a nossa aula sobre os jogos, de tabuleiro e raciocínio lógico, conhecidos também como os jogos de salão. E aqui eu quis apresentar os jogos mais conhecidos e mais atuais, no momento, certo? Então, nos vemos na próxima aula e a todos bons estudos. Até logo.